onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Juízes capítulo 6, versículo 11. Guerreiro do Senhor. Na batalha, soldado do Senhor, guerreiro destemido, pois nunca está vencido, sempre luta com vigor. Passa por grandes aflições, chora aos pés do Salvador, que é o teu amparo, companheiro na jornada, amigo na alegria e na dor. Continue a lutar, guerreiro do Senhor. Batalha, nosso Deus nunca falha, tem por ti muito grande amor. Breve esta luta findará, recompensado então serás, por Jesus Cristo Salvador, quem te fez vaso de valor, te fará um vencedor.
salvar ao sofredor. A mensagem gloriosa, semente preciosa, regada com amor. Tu és um escolhido para lutar contra o tentador. Quando a peleja aqui terminar, com certeza teu troféu ganharás das mãos do Salvador. Continue a lutar, guerreiro do Senhor. Vença por fé esta batalha, nosso Deus nunca falha, em contínuo e grande amor. Breve esta luta findará, recompensado então serás, por Jesus Cristo Salvador, quem te fez vaso de valor, te fará um vencedor. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes preciosos, o nosso tema é ainda Gideão, o guerreiro de Deus. Em Juízes, após o povo amargar o peso das mãos dos midianitas por 7 anos, devorando suas lavouras, quando o povo clamou a Deus, Deus deu uma resposta. E esta resposta não foi passando a mão sobre as vossas cabeças. A resposta foi um tanto dura. Sim, não foi uma resposta como que passando um pano quente, mas foi uma resposta de um Deus que é puro amor. Juízes, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos
amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Esta foi a maneira do profeta de Deus. A maneira do profeta é a maneira de Deus, porque o profeta é a boca de Deus. Em Apocalipse 3, versículo 19, está escrito: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O amor de Deus o leva a corrigir. O amor de Deus leva até mesmo ele castigar as suas ovelhas. Agora, a tendência do falso é diminuir a carga que Deus impõe ao seu povo quando os mesmos lhe viram as costas. Porque, na verdade, não é Deus que vira as costas para nós. É nós que viramos as costas para Deus. Está escrito em Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Deus sempre está disposto, segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, e veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Em Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao 13, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sempre que Deus age, o falso também age. Mateus capítulo 24, versículo 24. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu vou dar um exemplo de um profeta
verdadeiro e de um profeta falso. Jeremias profetizou o cativeiro na Babilônia. E ele profetizou dizendo que era de 70 anos. Está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Naquele tempo surgiu um profeta chamado Ananias. E a profecia de Ananias foi igual às profecias desses pregadores, desses pastores, desses mestres que pregam não para agradar a Deus, mas pregam para agradar as pessoas, para que elas não deixem as suas congregações. Sim, está cumprindo o que São Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Está escrito: conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, redarguas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esta profecia se cumpre nos nossos dias, e os pregadores mercenários, eles aproveitam essa oportunidade para ganhar dinheiro, para alargar a porta estreita, para alargar o caminho estreito, para fazê-lo mais brando, tirando os espinhos desse caminho e apresentando apenas rosas, apenas flores. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor. Não obstante, o amor de Deus é corretivo. Então Ananias pregou, profetizou no nome do Deus vivo que o cativeiro não era de 70 anos, mas que o cativeiro era de 2 anos apenas. Agora eu faço uma pergunta: qual foi a profecia que eles gostaram mais? Qual foi a palavra que desceu mais em suas gargantas espirituais? Foi a palavra de Ananias. A palavra de Jeremias, ela foi rejeitada, mas ela não deixou de ser cumprida, porque a palavra de Ananias não era de Deus, mas a palavra de Jeremias era a palavra de Deus,
era o assim diz o Senhor. Foi assim lá em Juízes. O profeta veio, pregou a sua mensagem, chamando o povo de volta para Deus, de volta para a palavra, mas aquela mensagem bateu nos corações dos israelitas como água nas costas de pato. As penas dos patos são lubrificadas para não encharcar. Os corações daqueles homens estavam encharcados de lubrificantes. E quando a palavra de Deus bateu ali, eles não puderam suportá-la. Ela bateu e se foi, passou por cima, e os corações deles foram endurecidos, e há uma advertência na palavra. Aos Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação. O coração dos israelitas foram endurecidos, mas entre eles havia um chamado Gideão. Gideão ouviu aquela mensagem e cumpriu nele Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gideão não dormiu aquela noite. Teve uma insônia. Seu coração latejava. A sua alma ficou perturbada com a palavra daquele anjo. Eu sei que quando eu prego, as minhas mensagens, ela bate em muitos corações como água nas costas de pato. Não penetra, mas eu tenho certeza que em muitos corações também a mensagem penetra lá no fundo, lá no âmago das almas e provoca uma reação. Aquela mensagem provocou uma reação em Gideão. E Gideão pensou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser a diferença. E levantou de madrugada para malhar o trigo, para salvar das mãos dos midianitas. Eu sei que há muitos Gideões que estão captando essa mensagem e vão dizer, eu vou levantar de madrugada no meu lar, eu vou fazer a diferença, ainda que meu esposo não levanta, ou ainda que a minha esposa não levanta, ainda que meus pais não levantam, eu vou fazer a diferença, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ser assíduo nos cultos, aleluia, eu vou me levantar e fazer a diferença, aleluia. E Gideão foi malhar o trigo,
e o anjo do Senhor estava ali, observando ele, suado, cansado, no seu coração, dizendo: eu vou fazer alguma coisa, eu não vou pertencer àquela profecia de Mateus 24, verso 12 e 13, o amor de muitos se esfriará, eu vou fazer parte da outra parte, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ah, tem muita gente querendo ouvir o que Gideão viu. Quando Gideão estava malhando trigo, o anjo lhe observando, de repente, ele assusta com esta palavra: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ó Deus maravilhoso, nos ajude, Pai. Abençoa os ouvintes, para que eles possam, Pai Santo, como Gideão, ser chamados de varões, varoas valorosas. O Senhor é contigo. Nós precisamos sair da mesmice, tomar uma posição de guerreiro como Gideão foi, e eu tenho certeza que o Senhor será conosco. Vamos para a oração da fé. Gracioso Deus, nosso poderoso Pai celestial, eu estou aqui, Pai, com a fé de Abraão. Eu sei que sozinho e contigo eu posso fazer muita coisa. Eu posso fazer a diferença, porque Israel saiu do Egito com um exército de apenas 2 homens, Moisés e Arão, mas eles contavam contigo. Senhor, abençoe os nossos ouvintes, abençoe os pais de família. Deus Pai, entra em cena, trazendo todos para o primeiro amor, abençoando suas vidas espirituais, curando os enfermos, libertando os oprimidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.